Há bilhões de anos atrás, depois da formação do universo e da criação da Terra, existiu uma entidade que era basicamente a essência do planeta materializada. Era o Demiurgo. Uma entidade que usou a sua essência celestial e mística para criar vida. E os primeiros que surgiram a partir dele foram os deuses anciões, que iriam proliferar pelo planeta. Existiram vários deles, mas os principais eram Set, Gaia e Chthon. Com o passar dos bilhões de anos, alguns dos deuses anciões se tornaram malignos, considerados demônios que guerreavam uns contra os outros e lutavam por poder e influência. Set, por exemplo, ficou conhecido como o Destruidor, e Chthon passou o seu tempo estudando as forças místicas do universo e eventualmente se tornou o primeiro mago das trevas. Mas Gaia era uma das únicas que não tinha sido corrompida. Ela era a protetora da vida. Então ela invocou o Demiurgo e pediu um jeito de derrotar esses demônios. Assim, nas profundezas do planeta, ela deu à luz a Aton, o primeiro de uma nova raça de deuses. Aton matava os demônios e absorvia sua energia, mas isso o desfigurava, e por isso ele passou a ser conhecido como Demogorg, o devorador de deuses. Poucos deuses anciões sobreviveram nesses conflitos, mas Chthon foi um deles, e o demônio criou uma outra dimensão que ficava fora do reino da Terra para poder fugir para lá antes que fosse destruído pelo Demogorg. E o seu reino tem vários nomes. Alguns o chamam de Clay, outros de Otherrealm e outros até mesmo de o Reino do Caos. Depois de acabar com os demônios, Aton se fundiu com o Sol e a sua essência tocou os primeiros humanos na Terra, e foi assim que surgiram os deuses de vários panteões diferentes. Mas acontece que pouco antes de Chthon ter fugido para sua dimensão, ele deixou algo para trás. Em cavernas, onde seria no futuro a Trânsia, dentro de uma montanha que futuramente seria conhecida como Wundagore, Chthon deixou escrituras e pergaminhos com todo o seu conhecimento místico, com todos os seus feitiços e até com formas de como invocá-lo e de como usar o poder do seu reino. Esses pergaminhos, muitos anos depois, foram reunidos num livro, e esse livro foi chamado de Darkhold. O problema é que a dimensão de Chthon era próxima o suficiente da Terra para continuar causando influência no planeta. Então um pacto foi feito entre os deuses anciões que sobreviveram, Chthon, Set, Ostur e Gaia. Ninguém poderia invadir o reino ou o território do outro, e a Terra era território de Gaia. Mas claro que Chthon não ficou contente com isso, e encontrou outras maneiras de intervir indiretamente através do Darkhold. Chthon não podia invadir a Terra, mas os demônios e criaturas que ele ou os usuários do Darkhold criassem não estavam no acordo. Assim surgiram várias criaturas das trevas, criadas pelo poder de Chthon, como os homens morcegos de Uzanar, as Árpias, os Goblins e até mesmo vampiros, lobisomens e zumbis. Nos tempos medievais, a feiticeira Morgana Le Fay foi uma das usuárias do Darkhold e tentou invocar Chthon para que o demônio a obedecesse. Mas o poder de Chthon era muito maior do que qualquer um imaginava. Ele nunca poderia ser dominado. Eram os usuários do livro que eram influenciados por ele. E ser convidado a voltar para a Terra era uma brecha no pacto de Chthon com os outros deuses anciões, como Gaia, por exemplo. Percebendo o erro que cometeu, Morgana tentou selar Chthon no seu reino mais uma vez, mas não conseguiu por completo. Mas ela conseguiu selar sua influência naquele único lugar, naquelas cavernas na montanha de Wundagore. Foi nesse lugar que, muitos anos depois, o Alto Evolucionário construiu uma cidadela. E quando ele descobriu a existência maligna de Chthon ali, ele criou os Cavaleiros de Wundagore, que lutavam contra a influência das trevas. Mas uma dessas tentativas de manter Chthon selado aconteceu quando dois gêmeos tinham recém-nascido por ali.
Kiton sentiu que uma dessas crianças tinha potencial místico e plantou uma espécie de semente. Ele deixou nela um pedaço do seu poder para que quando o dia chegasse, ele pudesse possuí-la e voltar para a Terra finalmente, numa espécie de possessão. E o nome dessa garota era Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate. É por isso que ela, além do seu poder único de alteração de probabilidades, tem um poder místico muito elevado, porque é derivado da magia do caos, a magia de Kiton. Inclusive, a ironia é que o seu filho espiritual, o Wicano, é o destinado a se tornar algum dia o Demiurgo, a mesma entidade que acabou sendo o criador dos deuses anciões, como por exemplo Gaia e Kiton. Em 1979, Kiton colocou o seu plano em prática e possuiu o corpo de Wanda Maximoff, mas ela foi recuperada graças aos Vingadores. Kiton quase possuiu a Mulher-Aranha também, mas sem sucesso. O Blade já assumiu parte do poder do caos também quando se tornou em Switchblade. E o mago Modred foi influenciado várias vezes, tanto pelo demônio em si, como pelo próprio Darkhold. Mas um outro personagem que teve bastante relevância quando foi possuído por Kiton foi o irmão de Wanda, Pietro Maximoff, o Mercúrio. Em 2009, durante os eventos do Reinado Sombrio, Modred invocou Kiton no corpo de Mercúrio e o seu poder, mesclado com o poder do Velocista, quase causou uma catástrofe universal. Mas isso foi revertido pelos poderosos Vingadores. Em 2016 surgiu uma profecia que o Assassino Vermelho iria despertar Kiton mais uma vez. Acontece que o tal Assassino Vermelho era o Carnificina, que desperta o demônio através do Darkhold, mas ele é derrotado por outros simbiontes. E em 2017, Kiton ressurge mais uma vez, possuindo de novo Wanda Maximoff durante o Império Secreto, fazendo a Feiticeira Escarlate perder o controle, mas o demônio do caos é banido pelo Doutor Estranho. Kiton é um dos mais poderosos deuses anciões e o seu lado maligno o transformou basicamente num demônio. É uma criatura extremamente poderosa, capaz de manipular energias místicas no seu nível máximo, com um poder do caos supremo. Ele é capaz até de possuir personagens extremamente poderosas como a Feiticeira Escarlate, e no seu total potencial, provavelmente nem o Mago Supremo seria capaz de derrotá-lo. O pacto com os outros deuses anciões não o permite acessar a Terra e dominá-la tão facilmente, mas claro que um demônio sempre encontra um jeito. E para Kiton, o principal jeito é o Darkhold. Um livro de páginas indestrutíveis, com palavras que podem ser lidas em qualquer linguagem, escritas com o fogo do caos. Um livro cobiçado pelos adoradores das trevas pelo seu poder, cobiçado por outros tentando buscar ganhos próprios, e é sempre procurado pelos protetores da Terra como os Magos Supremos, tentando evitar que ele caia em mãos erradas. Mas qualquer um que usa o livro precisa ter cuidado para não ser consumido por ele, porque o resultado pode ser literalmente caótico. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, e se você quer saber mais assuntos nerds, teorias, comentários sobre filmes e séries, dá uma olhada no The Nerds Podcast, o link pra ele tá aqui na descrição. Me segue nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.